Salve, minha gente! Olha, nós hoje vamos conversar sobre os desafios da medicina nos dias de hoje. E para isso eu trago um convidado especial, que é o Dr. Guilherme Alencar. Dr. Guilherme, ele é médico, anestesista e professor da Faculdade de Medicina aqui de Teresópolis, é o preceptor da residência médica em anestesiologia do Hospital das Clínicas e é o secretário serrano da Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio. Além disso, o Guilherme foi um excelente estudante, como hoje é um excelente profissional. Então, eu tenho o prazer de trazer aqui o Guilherme para a gente bater esse papo informal sobre uma questão tão relevante que é a medicina nos dias de hoje. Com a palavra, o Guilherme. Ô, professor Eugênio, fico muito honrado com o convite, né? No passado o senhor era um professor e hoje eu tenho a felicidade de considerar um amigo. Isso. Né? Assim, não tinha como recusar esse convite. Considero esse momento mais desafiador do que o exercício atual da medicina. Que beleza. Mas tá bom, estou aqui para a gente refletir. Então, o que é que você gostaria de abordar inicialmente sobre essa questão, que é um tema amplo, a gente não vai esgotá-lo hoje, com certeza, mas o que te vem na cabeça assim, para a gente começar a conversar sobre esses desafios? Pois é, professor, talvez eu inicie bem anteriormente, que é a questão do autoconhecimento. Primeiro, o indivíduo tem que ter a questão do autoconhecimento, entender se ele tem a vocação para ser médico. Então, acho que são elementos essenciais para ele se projetar no futuro, né, e se identificar com a profissão. Porque a profissão, por mais que a gente tenha um roteiro, a gente vai cuidar de gente, o médico cuida de gente, né? A gente não vai tratar a doença. Então, cada paciente ele tem uma doença, mas ele é uma pessoa, ele tem uma identidade, certo? Então, ele tem que se projetar e ver, porque não é um caminho retilíneo, ele tem altos e baixos, né? Que exige tanto esforço físico, esforço emocional, tá? Então, assim, a exigência, ela é multimodal, tá? É uma diversidade de exigência. Então, assim, primeiro, eu tenho vocação para ser médico? Né? Como que eu detectei isso? Né? Porque o que eu percebo na atualidade é que a medicina está sendo vista de maneira comercial, né? Então, eu vou fazer medicina para eu me aposentar de maneira precoce. Eu vou usar a medicina como uma ponte para eu fazer investimentos futuros. Mas sabe que eu nunca gostei de gente, eu nunca gostei de trabalhar, de tratar pessoas. E às vezes também a própria família, né? Eu tenho situações, né, que a própria família induz o rapaz ou a moça para escolher medicina sem que ele tenha essa aptidão, né? Agora, às vezes eu fico pensando, olhando para a minha experiência, né, que esse autoconhecimento, ele talvez não venha, estou pensando alto com você, talvez ele não venha de imediato, mas ele surja dentro de nós, eu estou falando muito de mim, como uma inquietação. Logo cedo, eu dizia que eu queria ser médico, né? Eu fui submetido a uma apendicectomia, né? E então eu me lembro, eu tinha uns 6 ou 7 anos, entrei na sala de cirurgia e fiquei encantado com as lâmpadas, os holofotes, os profissionais trajados, né? Eu, 6 ou 7 anos, achava que eles estavam fantasiados, enfim, e conversando, etc. E eu fiquei assim, rapaz, sabe, empolgado. Então, quando eu cheguei em casa, né, eu inventei, né, de operar o apêndice. De que maneira? Eu pegava um pão francês, pegava um feijão preto, enfiava dentro do pão e com uma gilete eu depois cortava e ia buscar o caroço de feijão. Pois bem,
E daí para diante me perguntaram: o que é que você quer ser? Quer ser médico. Mas depois, com esse processo do autoconhecimento, eu me fiz essa pergunta: mas por que eu me sinto tão motivado a cuidar das pessoas? Né? Sempre tive essa preocupação de cuidar das pessoas, como você diz. Então, eu fui, na verdade, construindo esse autoconhecimento pelo meu histórico. Ou seja, a minha mãe, ela tinha uma cardiopatia, tinha uma lesão mitral, e ela, de vez em quando, já tinha alguns sintomas e tal, tinha dispneia, tinha falta de ar e tal. E eu concluí que aquela minha inquietação de cuidar era, no fundo, o desejo de cuidar da minha mãe, né? E isso foi importante porque eu cuidava das pessoas, dos clientes, como se fosse a minha mãe ou meu pai, né? E aí chega onde você quer. Agora, o ponto que você toca é importante porque, de fato, se não houver essa inquietação interior, o que é que há? Questões exteriores, ou pressão da família, ou interesse financeiro, não é? Não há essa inquietação interior. Então, onde é que ele vai buscar esse desejo de cuidar? Está entendendo? Quer dizer, eu acho que essa questão que você tocou é crucial, pelo menos assim eu penso, e você pensa da mesma forma, eu sei, para o exercício da medicina. Continua. Porque se a gente tem esses elementos básicos, como eu falei, a gente está pronto para qualquer diversidade. Né? E conforme a gente vai exercendo a medicina, a gente já vai tomando uma outra forma, né? Como a temática é mais sobre a questão do desafio, então, querendo ou não, a gente entra com uma personalidade, uma identidade, e a gente vai evoluindo com outra. Então, a gente sempre está numa mudança constante, até achar o nosso ponto de equilíbrio, né? Para a manutenção desse exercício da medicina e que a gente possa entregar o melhor cuidado para os pacientes, né? E complemento também, uma palavra que o senhor acabou de falar, a questão do autocuidado. Né? Então aí levanta, né? Quem cuida do cuidador? É verdade. Aprendi com o senhor. É verdade. E o médico, a gente sabe que é, muitas vezes, um profissional descuidado, né? Sim. Descuidado. Ele se preocupa tanto com o próximo, né? Se doa tanto, que às vezes ele não se cuida. Então, uma coisa que passa desapercebido, ou ele faz vista grossa, achando que não é nada grave, quando vai ver, já tem uma lesão de órgão-alvo, uma hipertensão que não tratou, uma lesão renal por um diabetes, entendeu? Então, você está sempre estressado, plantão atrás de plantão, né? Porque cada profissional ele tem que ter um planejamento. Essa questão do planejamento eu adquiri dentro da minha especialidade, anestesiologia, né? Uma característica dela é a gente tentar antecipar o que pode acontecer, né? Um evento de crise dentro da anestesia é catastrófico. Então, se eu estou fazendo uma anestesia aqui, por mais que seja um ambiente seguro, eletivo, eu tenho que pensar que pode evoluir para uma parada, alguma complicação anestésica. Espera aí, eu tenho plano A, plano B, plano C? Quem são as pessoas que estão comigo? O que eu tenho de substrato médico que eu possa intervir e ter o êxito? Uma coisa muito importante que vem sendo falado hoje em dia é o soft skill, que é a habilidade não técnica. Habilidade não técnica, entendeu? Então, controle emocional. Vou dar um exemplo prático aqui. Isso. Eu estou fazendo uma anestesia, paciente eletivo, saudável, evoluiu por uma parada cardíaca, tá? E uma parada cardíaca assistida. Eu sei que tem pessoas na sala, então tem uma circulante, que geralmente é um técnico de enfermagem, né? Eu tenho mais pessoas também, às vezes tem um estudante, tem um médico. Então, o ideal é que eu saiba o nome de todo mundo. Não fique dependendo de que aquela pessoa esteja olhando para uma outra coisa, que eu faça gesto para chamar. Então, tem que saber o nome das pessoas.
né? Eu tenho que ter o controle emocional para fazer essa gerência, É entendeu? verdade. Então, essa questão do soft skill é uma coisa que vem sendo falada. E eu parei para analisar, porque quando eu entrei na medicina, eu só queria saber de doença, eu só queria saber de Uhum. fisiopatologia, né? Eu queria farmacologia, eu queria fazer procedimento. Então, hoje eu vejo que a habilidade não técnica é tão importante quanto você ter domínio de uma condução de uma doença. Claro. E aí você vê que é uma questão dos dias de hoje, porque com tanto conhecimento e com tanta tecnologia, a gente é atraído e desafiado a adquirir esse conhecimento e essa tecnologia, né? Então, isso, como nós conversamos um dia desse, aliás, foi com o Felipe, sobre a questão do poder, né? O poder é atraente, né? Sim, Então, a gente, na medida que adquire conhecimento, que adquire tecnologia, a gente se sente mais poderoso no bom sentido, no bom sentido. Mas, para o exercício da medicina, que é ciência e arte, falta o outro lado, não é? Falta essa habilidade para lidar com as emoções suas e dos outros. sim. E essa habilidade, muitas vezes, ela é ofuscada exatamente porque você dedica o tempo todo a adquirir o conhecimento e a tecnologia. Aí vou fazer uma comparação com a minha época, que é anterior, bem anterior à tua, em que a gente não tinha tanto conhecimento e tanta tecnologia. Então, na verdade, nós tínhamos menos recursos, mas o que é que nós fazíamos para aperfeiçoar o nosso recurso? Era desenvolvendo essa capacidade de ouvir o paciente, de conversar com ele, de procurar compreender a doença que ele tinha, porque eu costumo dizer que não existe doença, existe doente que tem uma doença. Então, como nós não tínhamos tanto conhecimento e tanta tecnologia, a gente desenvolvia. Então, eu, por exemplo, a minha especialidade foi cardiologia, mas eu, por sensibilidade interna, não sei por quê, ou pelo grande desejo de cuidar, ou talvez porque eu sou muito emotivo também, eu procurava sempre lidar com a minha emoção, que é a emoção do meu paciente. Então, a gente conversava com o paciente, a gente tinha tempo para conversar com ele, e muitas vezes, com esse tempo, a gente identificava onde estava ali a raiz daquela doença, daquele agravamento. Está entendendo? Esse tempo, hoje a gente não tem mais, ou seja, a gente poderia e deveria preservá-lo, mas dedicamos. A outra parte que também é importante. Você ser competente tecnicamente é importante, mas ser competente emocionalmente também é. E você está dando um exemplo aí, claro, dessa outra competência. Como é que se está tratando disso na formação médica atual, a teu ver? Então, quando a gente fala em formação médica atual, né, eu estou um pouco confuso para entender o que está acontecendo. Primeiro, inúmeras escolas médicas abrindo. Sim. Então, qual é a qualidade de quem está de frente para essa formação? Uhum. Entendeu? E a gente vive uma coisa hoje muito, pelo que eu percebo, superficial, né? A era da internet, Sim, né? Então, às vezes, o que é mostrado na internet é algo superficial, não tem fundamento, não tem base. Mas aquilo vai ter repercussão positiva para o meio social. E
eu percebo que, infelizmente, isso acaba tendo um efeito, né, de manada, começa a atrair mais gente. Então já fica um pouco meio difícil da gente tentar, eu particularmente tenho essa dificuldade para entender, né? Então eu vou falar por mim, Sim. né? Hoje, atuo em sala de aula de maneira pontual, atuo mais na parte prática, né? Porque uma vez eu li que eu acho bem coerente, uma boa anamnese e um bom exame físico, você chega à conclusão diagnóstica em torno de 70% a 75%. Uhum. Então a gente já blinda um pouco dos exames complementares, que é um outro desafio. Tá? Então eu chego para examinar, para fazer a prática com os alunos, me antecipo, chego antes, vejo os casos, os diagnósticos, vou à beira-leito, ver se o paciente está interagindo. Como é que eu não vou colocar um paciente desorientado? Né? Acho que não é o momento, tudo tem seu momento. Uhum. É porque eu atuo no 5º período. Então, os alunos vão para a beira-leito com papel e caneta. Ah, posso anotar no celular? Não é muito legal, porque quem estiver de fora acha que vocês estão fazendo tudo, menos fazendo algo sobre o paciente. Prontuário não pega em nenhum momento, baseado em uma boa anamnese e um bom exame físico. E depois, a gente não vai para a sala de aula, a gente volta para a beira-leito. Então eu desafio eles passarem o caso para mim. Né? Eu vejo que esse é uma forma coerente de você participar da formação do estudante. Porque eu digo para eles que eu não estou avaliando só habilidade técnica, é habilidade não técnica. Então eu espero que eles já comecem a desenvolver uma habilidade na fala, de falar de maneira técnica, de compreender a maneira popular que o paciente fala, traduzir para o paciente e falar a mesma linguagem, entendeu? De tocar o paciente, né? Aconteceu recentemente uma coisa muito que eu confesso que eu dei nota alta para todo mundo, não tinha como, né? Era um paciente portador de DPOC, eles estavam examinando, então existe a manobra lá da ausculta respiratória, pedir para respirar fundo, o paciente se cansou, uma coisa óbvia, esperada pela lesão do pulmão. A DPOC é uma doença pulmonar crônica. Isso. E eles tiveram a sensibilidade de parar o exame, deitar a paciente numa delicadeza, e foi uma ação coletiva. Não tinha nenhum outro, palpando a perna, pedindo para respirar. Então eu falei, não tem como. Então no 5º período ele já tem essa sensibilidade. Eu tive a felicidade de presenciar aquilo. Sim. E no final do bate-papo eu reforcei. Então sempre que vocês estiverem no momento de estresse na medicina, que vocês vão passar, tá? Porque formando, vocês vão querer ganhar dinheiro, né? E a situação está cada vez mais estreita, os salários congelados ou reduzindo. Então, vocês vão ter uma sobrecarga maior de trabalho. Então, pense nesse momento, pense nessa atitude que vocês tiveram aqui, pense dessa minha fala. Eu só quero isso de vocês. Eu não quero ser visto como um professor que é bom tecnicamente, bom teoricamente. Eu quero que vocês me vejam com uma parte humana, sensível, né? E complementando, recentemente também, né, eu peguei 3 pacientes para 3 grupos. Os 3 pacientes com o mesmo diagnóstico. Aí embasa o que o senhor falou, que o paciente, que a medicina não é doença. A medicina é o paciente, a individualidade. E aí no final eu lancei. Vocês viram alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Percebi, professor, que os 3 pacientes tinham o mesmo diagnóstico. E aí o comportamento clínico, a roupagem clínica dessa bem diferente. Entendeu? Então, eu estimulo muito essa questão da escuta ativa, desse exercício humano da medicina. Então, assim, tenho certeza que eu não vou mudar toda a formação médica, mas o que eu estou inserido, eu tento fazer a minha parte. E aí eu acho assim, o tamanho do desafio é muito grande, né? E nenhum de nós, isoladamente ou individualmente, vai resolvê-lo.
Mas se cada um de nós puder dar o seu pitaco, puder dar a sua contribuição, por menor que seja, essa contribuição é significativa. Porque eu estava aqui pensando, à medida que você está falando, que essa experiência vivida, ela entra muito mais, ela fica muito mais registrada, às vezes, do que você guardar uma fisiopatologia, está entendendo? Sim. Muito mais. Por quê? Porque vai para dentro, né? Fica interiorizada. E cada vez que o estudante e, posteriormente, o profissional conseguir exercer isso, ele vai aumentando a capacidade de olhar o seu paciente de outra forma. E aí vai chegar um momento que ele não precisa nem começar a conversar, só no olhar ele já vê a expressão, se é de angústia, se é de tristeza, se é de desinteresse, ele já vê isso só no olhar. Né? Então ele já começa com uma outra compreensão. Então eu acho que a gente tem que apostar nisso e tem que falar disso. Porque quando a gente ouve o outro lado quem é? É o nosso cliente, o nosso paciente. Eu agora estou do outro lado, porque já parei de trabalhar, então agora eu estou só como cliente. Então, nós temos que considerar o que o outro, o paciente, o cliente, espera de nós. E a primeira coisa que me vem na cabeça é, se ele está aqui na minha frente, é porque alguma coisa está incomodando a ele. Está fazendo ele sofrer de alguma maneira. Senão não estaria aqui na minha frente. Mas, seja psíquico ou seja orgânico. Seja Talvez psíquico ou o orgânico. psíquico Isso. seja mais trabalhoso para a gente identificar. A gente acaba rotulando, é o piti. Mas isso. às vezes a gente está com uma sobrecarga de trabalho que a gente está intolerante com aquilo. Uma vez eu li uma afirmação de um psiquiatra alemão, confesso que eu não lembro o nome, que ele falou: se você tiver algum problema com um paciente, você tem que parar e refletir que o problema é seu. Porque você optou por estar na área da saúde, na medicina. O paciente está ali por obrigação. Se for uma coisa emocional, psíquica, eu não consigo palpar. Não é um infarto que eu vejo no eletrocardiograma. Não é uma dor de um corte que eu tenho que dar um ponto. Claro. Mas ele está sentindo, está na alma, ele está sentindo aquilo. Ninguém chega no consultório médico simulando. Ninguém. Ele chega porque está sentindo. Ora, só essa percepção muda, a meu ver, a forma de o médico se colocar diante do paciente. E com essas solicitações todas, econômicas e de aporte de conhecimento e tecnologia, que, repito, são fundamentais também, com tudo isso, com os estresses do profissional, é fundamental que o médico se aperceba disso, né? Porque ele acaba, e você disse isso há pouco, às vezes os mais abnegados são até os que ficam mais estressados, porque se exigem tanto, né, que vão além do seu próprio limite. Né? E aí é a tal história, quem cuida desse profissional? Porque se nós vermos também, olharmos pelo outro lado, nós não podemos esperar que o nosso paciente, o nosso cliente, seja condescendente conosco. E como você disse, ele está ali numa situação de sofrimento. Né? Ele nem sempre ele vai ser condescendente conosco. Muitas vezes ele vai ser exigente, ele vai ser, às vezes, até agressivo, desde que isso não seja demais, porque se for demais, aí a gente tem que conter. Claro, né? Tudo tem limite. Tem que ter limite. Mas o sujeito, às vezes, ele não vai ser condescendente conosco. E nem pode, nem deve. Talvez deva, sim, fora da situação, entender que o médico não é um Deus. Sim. O médico não é aquele sujeito capaz de resolver tudo. Porque essa é uma fantasia, às vezes, que jogam sobre nós. E a gente quer matar no peito e dizer, sim, eu vou resolver o seu problema. Aí a gente se frustra também, não é verdade? Certeza.
E aí, voltando lá, no início da nossa conversa, como eu falei, a questão do autoconhecimento, né? Então, o profissional, ele tem que ter a sabedoria de pausar, refletir, fazer uma autoavaliação. Eu estou bem? Eu estou bem comigo mesmo? Uhum. Né? Já tiveram alguns momentos, né, da minha atuação médica, eu falei, cara, eu não estou legal. Sim. Passei minhas atividades, fui para a praia, fui pegar onda, acabou. Voltei renovado. Então, essa questão desse autoconhecimento, se entender, porque depois que você falar, essa palavra não vai voltar. Entendeu? Você vai alegar que você não estava bem. Daí a questão da autorreflexão, o autoconhecimento constante, porque a gente também adoece. Também adoece. Entendeu? E aí o autoconhecimento realmente é fundamental. Se ele não nos instruiu no primeiro momento, pelo menos conscientemente, mas por qualquer razão a gente se lançou ao exercício da profissão, depois no meio dela, se não houver esse autoconhecimento, esse profissional vai ser tudo menos um médico. Exato. Aí ele cai na armadilha da medicalização. Aí ele toma remédio para dormir, aí depois ele toma um remédio para ficar acordado. Aí isso começa a mexer com a pressão arterial, aí começa a tomar remédio para pressão. Aí daqui a pouco o açúcar está desregulado, ele virou uma polifarmácia. Ele mesmo, né? Virou Ele uma mesmo. polifarmácia. Entendeu? Sempre que eu falo de polifarmácia, não tem como não mencionar o slow medicine. O movimento italiano, que foi baseado no slow food, por volta de 1980. O slow medicine foi por volta de 2000. No Brasil, acho que começou a surgir algo sobre slow medicine em 2014, 2016. Que é o quê? É a medicina sem pressa. Trabalha na desprescrição médica. Professor Eugênio, eu vou te atender agora. Deixe os seus exames lá fora, vem só você. Então, conversar com o paciente. Então, não tem computador, não vou anotar nada. Então, é conversar, é a medicina sem pressa. Então, depois, vamos olhar os exames complementares, ver a queixa. Aí, entra num desafio. Isso é o ideal. Talvez esteja distante do real pela sobrecarga que a gente vive, pela questão financeira. Então, cada um tem que traçar o seu objetivo de vida. O que é que eu quero? Né? Eu ouvi uma frase de um surfista, achei bem interessante, estava conversando com minha esposa. Né? Falei, poxa, vamos para lá. Eles foram para uma ilha, no Havaí. E o surfista falou simplesmente assim, eu saí do Brasil por quê? Eu prefiro ter menos para viver mais. E é lógico, porque se eu quiser ter muita coisa, eu vou viver menos, porque eu vou ter que trabalhar mais para custear isso. Olha que coisa lógica e simples. Estava lá ele, a família, os filhos, uma coisa linda. Né? Então, assim, essa questão do planejamento individual é bem interessante. E embora seja lógico, não é psicológico, né? Porque, porque o indivíduo não está... daí eu ter te dito, né, que o nosso objetivo aqui, com esse bate-papo, com essa troca de ideias mesmo, é exatamente estimular em cada um de nós, seja médico, não seja, essa capacidade de parar para pensar. E, sobretudo, começar pensando sobre si mesmo. Porque um dia desses, né, aliás, um dia desses, aqui no nosso papo com o Felipe sobre o poder, ele trouxe uma ideia dos estoicos que eu não tinha ainda uma aproximação sobre essa ideia. Os estoicos é um ramo da filosofia, né, antiga e tal, e que eles dizem que o maior poder é o poder sobre si mesmo. Sim. Olha, isso eu achei interessantíssimo, não é? Porque se você não tem poder sobre si, o poder que você tenta, ele é aparente, porque ele é exterior a você, ele é fora de você, ele não está em você.
Então, o poder verdadeiro é o poder sobre si mesmo. Você começou o nosso papo hoje trazendo isso, a Sim. questão do autoconhecimento, não é Exato. verdade? Então, esse autoconhecimento, eu tenho dito que ele não é uma coisa teórica, aqueles filósofos que diziam coisas que ninguém entendia. Não, é fazer isso que a gente está fazendo. É conversar, trocar ideia. Mas para isso a gente tem que ter um tempo, tem que pausar para Isso. conversar. E aí você estende isso, essa conversa que nós estamos tendo aqui no momento, a conversa com a nossa mulher, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos clientes, Sim. com os nossos companheiros do surf. Não é verdade? É parar para conversar. E não fazer. Cada vez, como você disse, a gente se distancia mais da gente. Sim. Então, nós estamos, de alguma forma, iludidos com um poder que é atraente, mas que não é o poder fundamental. Sim. Não tem raiz. Não tem raiz. Não tem É raiz. instável. Qualquer vento leva, dilui. Uhum. Né? E como a gente falou no início, né? Perdeu-se a identidade, está despersonalizado. E essa questão do poder da mente, do autocontrole é fundamental, porque a maior parte do tempo a gente passa sozinho. A gente não controla a nossa mente, entendeu? A gente não está no coletivo o tempo todo. A maior parte a gente está sozinho. Então a nossa mente, a gente tem que ter controle, né? O total controle, ou parcialmente. Coisa que a Total não é possível, né? Sim. Mas, tanto quanto possível, ampliar. Sim, o máximo. Ampliar. Criar estratégia para você ter o máximo de controle. Isso. Entendeu? Uhum. Uma coisa que eu gosto de falar também é... Eu sempre pergunto, né? O que seria um cuidado de excelência? Né? Chego com meus alunos e sempre pergunto. E é interessante que às vezes tem aluno que procura as melhores palavras. E de maneira muito simples eu resumo. É mais simples que vocês imaginam. Imagine um pai de vocês sendo paciente, uma mãe. Então, cuidado de excelência é o que você dá para um familiar seu. Né? Eu dou exemplo. Então, todo mundo que eu vou atender, vou fazer algum procedimento, enxerga meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho. Então, eu vou dar o meu melhor. Então, você não precisa criar afirmações lindas. É você entregar ali o que você faria para o seu familiar. E assim a gente resume que seria um cuidado de excelência. Uma coisa que está muito também na atualidade, inclusive já tem até uma representação, né, uma sociedade brasileira disso, uma sociedade brasileira de experiência do paciente. Eu fiz uma anestesia excelente, o paciente não sentiu nada, mas na hora que eu fui pegar a veia dele, eu dei um tapinha para a veia ficar mais visível, ele sentiu um desconforto. Ele não gostou daquilo. Então, ele vai carregar aquela experiência ruim. Né? Então, qual é a experiência que o paciente está levando? E essa experiência não é só quando está deitado, não. Essa experiência ela começa na recepção, quando ele é atendido. Claro. Né? Se ele for fazer uma cirurgia, se está agendada, está tudo direitinho. Entendeu? Ele não precisa ser reconhecido tapete vermelho. Não. Ele seja reconhecido como uma pessoa que tem uma identidade, ser bem tratado. Infelizmente, às vezes o paciente ele já chega estressado, né? Porque na recepção não foi bem atendido, ou o profissional do transporte não tratou ele de maneira adequada. Isso repercute na minha prática, que eu vou monitorizar, aí eu vejo a pressão alta, nível de catecolamina altíssimo, por causa do estresse. Então, a equipe pode ter feito um trabalho bom, mas ele levou uma experiência ruim. Né? Então, esse feedback para a gente mensurar essa experiência do paciente é muito importante. E hoje eu tenho a felicidade de fazer num segmento da minha prática médica. Né? Então, eu vou anestesiar um paciente, tá? Procuro me antecipar, troco o telefone, ligo, já me manda exame, né? E a gente já conversa, pergunta quais as cirurgias você já fez, qual tipo de anestesia, né? E os medos são diversos. Desde a agulhada, do frio que sente no pós-operatório ou do vômito. E aí, eu
quero falar de uma experiência de paciente que vai nos procurar e alterado. Vou descrever essa situação com a situação que eu vivi. E quero voltar a falar desse dito. Eu ouvi isso também de um professor de anatomia, quando eu estava fazendo meu curso. Um professor de anatomia disse: olha, você faça com o paciente o que você faria com a pessoa que você mais gosta. Quero falar um pouco sobre isso. Mas a experiência. Estava num pronto-socorro de plantão e chegou uma mãe muito aflita, devia ser umas 2h da manhã, né? Eu estava lá cochilando e tal, foram me acordar: olha, tem uma mãe aqui com a sua filha, o seu filho, não me lembro mais se era menino ou menina, muito aflita e tal. E aí eu fui atendê-la, né? E então, o que é que houve? Porque minha filha, não sei se era menina, está com febre. Quanto ela teve de temperatura e tal? Está com 37,2, uma coisa assim. Uma febre ridícula, vamos dizer assim. Mas ela estava apavorada com aquilo. Então, examinei a criança e tal, não tinha nada de maior e tal. Ela estava com, parece uma amidalite, uma coisa assim. Mas aí, olha o hábito que eu já trazia, percebi que a senhora está muito nervosa. Por que a senhora está tão nervosa? Afinal, sua filha está com 37,2. Doutor, eu perdi uma filha que teve difteria e ela morreu, e a temperatura dela era baixa. Teve aquela membrana difterica e tal, morreu asfixiada e tal. Então, aquele nervosismo dela, porque ela tinha tido uma experiência de vida que, para ela, temperatura baixa era igual à possibilidade de morte. Quantas pessoas chegam a nós com essas experiências de vida e a gente sequer procura saber disso? Bastava perceber como ela chegou, que tipo de angústia ela teve. Em 2 minutos você saca isso, e aí faz o exame, a anamnese e tal. Depois, olha, eu percebi que a senhora chegou tão nervosa. Por quê? Olha o porquê. Sabe, esclareceria para nós e para ela, porque aí daí para diante ela vai também trabalhar isso na cabeça dela, etc. Enfim. O outro aspecto, quando se diz, né, faça o que você faria para a pessoa que você mais quer, um argumento que eu acho que é falacioso é: o médico não pode se envolver emocionalmente. Ora, isso é falacioso, sabe por quê? Porque a gente não consegue deixar de se emocionar, né? A emoção é própria do ser humano. Então, dizer que o médico não pode se emocionar é um equívoco, porque a gente se emociona, né? Somos humanos, como todo mundo. Mas então, se eu for ver nessa pessoa o meu pai ou a minha mãe, não, você vai ser mais cuidadoso com ela, isso não vai atrapalhar. O importante é que você saiba que você está lidando com uma pessoa que não é você, é uma pessoa diferente de você. Então, você tem que compreendê-la sem se confundir com ela. Mas isso não significa que, para compreendê-la, você tenha que abafar a tua emoção, porque se você abafa a emoção, a gente compreende pelas emoções, não é pela racionalidade. A racionalidade está no livro, agora a emoção está na cara, não é isso? Então, isso é uma falácia. O médico tem que se emocionar porque ele se emociona. O que ele faz muitas vezes é jogar a emoção para dentro. Quando ele joga a emoção para dentro, ele fecha metade da relação médico-paciente, que é essa competência emocional. Ele fica só com a parte racional, está entendendo? Que tem o seu valor, tem o seu valor. Não estou descurando disso, tem o seu valor. Mas é um valor limitado, sabe? É um valor limitado.
E é preciso que os estudantes já sejam sensibilizados para isso, e hoje em dia está difícil, né? E que depois, como profissionais, mais ainda, né? Agora, os desafios são muitos, repito, porque os apelos que existem hoje são muito grandes, né? E nem sempre o médico está conseguindo administrá-los adequadamente. E os clientes, às vezes, também não conseguem, e aí chegam e começam, e isso está acontecendo com frequência, a cometer violências com o médico, porque também não compreende que o médico também não é um Deus, não é? Ele é um ser humano, ele tem os seus limites, e eles não compreendem isso, e aí partem para a violência, para o ataque. E aí é um erro de quem está do outro lado, por não perceber que o médico é um ser humano. Sim. Mas é preciso que a gente compreenda que eles estão, de alguma forma, numa outra situação que é diferente do médico que está ali com o compromisso de cuidar. Não de curar, não de salvar vidas, mas tem a expressão que você cura poucas vezes, cuida, alivia muitas vezes, mas consola sempre, né? Então, nessa gradação. Tem pessoas que a gente vai fazer tudo e a pessoa vai falecer, não tem jeito, né? Mas o cuidado, o acolhimento, né? o consolo, né? é fundamental, sobretudo nessas horas de mais sofrimento ou instabilidade. O que você acha disso? Eu concordo plenamente, né? Como eu falei anteriormente, aquela questão de você imaginar um ente querido, dependendo do cuidado, então você vai fazer o máximo que você puder, né? Mas às vezes a gente cai em algumas outras armadilhas, que a gente acabou falando muito de sobrecarga de trabalho, exigência do paciente. Mas conforme tem a tecnologia, o aumento de profissional no mercado, a gente já começa a esbarrar numa coisa muito que não era para esbarrar, que é a ética. Sim. Entendeu? E aí você começa a entrar numa armadilha, né? Preparada às vezes, infelizmente, por colegas médicos. Quando vai ver, você entrou numa situação que você foi o vilão. Uhum. Você foi o vilão. E dependendo como você, né, absorva esse momento, pode comprometer o seu emocional, que pode gerar sequela. Uhum. Né? Então, o desafio hoje da medicina, ele está na sobrecarga de trabalho, na remuneração, na questão da ética que está sendo perdida, né? Infelizmente. Eu não sei se há facilidade de informação, o número aumentado de profissional médico no mercado. Então, talvez seja uma infeliz estratégia de querer delimitar o seu espaço. Certo? Você criar uma armadilha para você ter menos um colega médico que possa competir com você. Uhum. Entendeu? Então, esse ponto da ética também é uma situação que gera desafio hoje para o exercício da medicina. Grande desafio, porque olha só, há pressões, e eu vou falar respeitando, né, a importância que tem os medicamentos e os procedimentos. Eu respeito essa importância. Pois bem, respeitada a importância dos medicamentos e dos procedimentos, existe, às vezes, felizmente não sempre, uma pressão para que você prescreva medicamentos, para você prescreva procedimentos. Ora, se esses medicamentos e esses procedimentos não forem necessários, isso é um ato antiético, porque você vai submeter o teu paciente a intervenções que ele não precisava. Então, é preciso que a gente fique atento para isso. E eu estou falando, respeitando, porque fui um profissional que lidou
tanto com medicamentos quanto procedimentos, da importância deles. Mas as pressões, quando são meramente financeiras, não são éticas. A necessidade que se tem, nós todos, de ganharmos dinheiro é uma necessidade natural. Eu costumo dizer que tem 3 possibilidades de você ganhar dinheiro. É trabalhando, é esmolando ou é roubando. Então, as outras 2, eu preferia não. Então, trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Seja o trabalho individual, seja o trabalho numa instituição, seja o trabalho daquele que que faz a gestão da instituição, do empreendedor, do empresário, todos eles estão ali procurando ganhar o seu dinheiro. E isso é natural e honesto. Agora, quando esse ganhar dinheiro ultrapassa o limite do compromisso com o outro, né, de fazer as coisas que efetivamente devam ser feitas, isso é antiético. Seja por parte do empresário que quer vender remédio ou procedimento, seja por parte da instituição que quer faturar, sobretudo com os procedimentos, isso é antiético, seja por parte do profissional que endossa isso, né? Então, eu acho que a gente tem que dizer isso, né? Porque esse é um fator que é humano, não há dúvida nenhuma. Todos nós somos sujeitos a resvalar na ética, porque todos nós temos 2 lados dentro de nós. Então, por isso, o autoconhecimento, por exemplo, é fundamental, para que se a gente perceber que tem um lado ganancioso, segura esse, contém esse negócio, não deixa ele extrapolar, não. Se a gente percebe que a gente tem um lado odiento dentro de nós, contém, porque esses lados estarão presentes em todos nós. Mas aí, com o autoconhecimento, a gente consegue ampliar o controle sobre nós mesmos. E então as emoções passam a ser aquelas que, de fato, favorecem a vida, a convivência, a amorosidade, o cuidado, o acolhimento, etc. Porque todos nós temos esse potencial dentro de nós. Pelo menos é o que eu penso, pelo menos é o que eu sinto, entende? Sim. Então eu acho que a gente precisa falar disso. Sim, tanto é que tem um autor, o Michael Porter, não me falha a memória. Ele escreveu um livro sobre a medicina baseada em valor. Uhum. Onde o valor ele está no sucesso terapêutico, não nas intervenções desnecessárias. Isso. Então, aquele pensamento, deixar o paciente internado por longa permanência, a polifarmácia, múltiplas intervenções para ter remuneração, acabou. Então, a remuneração hoje ela está vinculada ao sucesso terapêutico, à melhora do paciente. Com isso, ninguém mais quer fazer procedimento, né? Então, reduziu. Então, foi uma coisa muito, muito feliz que o senhor colocou sobre isso, que o Michael Porter já fala sobre isso. Escreveu um livro por volta de 2000, 2004, Sim. norte-americano, né? Medicina baseada em valor, né? Porque a visão hoje em dia é que o paciente ele fique cada vez menos tempo no hospital. Sim. Que ele entre, faça o que tem que fazer, né? Vai fazer uma cirurgia eletiva, né? Ele tem que estar preparado o máximo, né? Para ele sair o quanto antes. Então ele tem que sair igual ou próximo de como ele entrou. Então andando, comendo, bebendo, eliminações fisiológicas presentes. O Guilherme, nós já estamos com o tempo terminando. Me diz o seguinte, quando você olha para frente, o que você acha que seriam as estratégias ou os caminhos para dar à medicina o valor, a importância que ela tem e, sobretudo, a preservação do seu objetivo maior, que é cuidar de quem sofre? O que é que você imagina? Aí já é olhar um pouco para o futuro, né? Mas
como se poderia, ou de que forma a gente poderia contribuir para que essa medicina pudesse ser aquela medicina mais próxima do seu objetivo, que, repito, é o cuidar de quem sofre. Isso aí é um desafio, É, né? eu sei. E é um desafio muito grande, né? Como eu mencionei também, eu acabo fazendo isso na minha prática no momento que eu dou aula. O ideal é que isso fosse replicado em massa, né? Como eu falei também no início, eu estou meio confuso. O que está acontecendo, né? O que está acontecendo com a medicina como um todo, né? O CREMERGE ele lançou uma campanha no passado, né? Quanto vale o médico? Você lembra dessa? Uhum. Né? Então era propaganda. Então, assim, o médico vale muito, né? Às vezes na teoria, mas na prática. Uhum. Porque se o senhor for fazer um trabalho, for dar um plantão, não atender às exigências de um determinado lugar, você pode sair. Tem gente querendo estar no seu lugar. Então, confesso que eu não estou vendo eu não estou vendo com bons olhos o que pode acontecer, né, com o caminhar da medicina, né? Eu sigo na minha bolha fazendo o meu melhor. E é uma das coisas que me sustenta hoje para eu dar aula, entendeu? Ser um exemplo para os alunos. E talvez não menospreze essa tua vivência, porque é o que você pode fazer, é o que está ao teu alcance. Sim. De forma que, se outros tenham a mesma ideia e a mesma disposição, a partir de um certo momento se atinge uma massa crítica. O importante é que a gente se questione e procure o caminho. Você se questionou, procurou o caminho e se colocou nele. Não ache que é pouco o que você está fazendo, né? Confie no que você está fazendo. Continue fazendo. Dê o seu exemplo. E, quem sabe, a semente semeada, alguma vai bater na terra e vai crescer. Outra vai bater na pedra e vai secar. Mas acredita que, pelo teu exemplo, você é capaz de semear, né? Se isso vai mudar ou não, é outra questão para diante. Mas você está fazendo aquilo que você pode. Eu confio tanto que, quando eu vou dar uma aula, seja teórica ou prática, eu saio feliz, muito feliz. Isso. Né? Talvez muito mais feliz do que um trabalho assistencial do dia a dia. O assistencial, eu vou fazer ali o meu melhor. Quando eu estou lecionando, eu tenho essa sensação de poder da multiplicação. Sim. Então, eu saio realizado. Então, ver assim, uma expressão de um paciente que se sentiu bem acolhido, se sentiu valorizado. Tem paciente que gosta de conversar com o estudante. Claro. Do estudante que sai dali maravilhado, entendeu? Que ele vê sentido no investimento financeiro que os pais estão fazendo e o investimento pessoal que ele está fazendo. Então, isso me deixa muito, muito satisfeito. E cada período, cada aula é uma história, é uma expressão do aluno ou do paciente que eu guardo com muito carinho e uso como substrato, como combustível, para eu dar continuidade ao que eu faço. Usa como combustível, não é isso? Então, é uma ação que vai alimentando outras ações. Muito legal. Bom, minha gente, nós estamos já chegando ao nosso limite, então eu gostei muito de conversar com o Guilherme, foi meu estudante, né? E um excelente estudante, já disse isso. Tem sido um excelente profissional, acho que deu para perceber isso, e nós precisamos acreditar nessa possibilidade de que a medicina continue prestando os serviços cujo objetivo fundamental ela tem, que é cuidar dos que sofrem. E nós todos, um dia somos cuidadores e um dia somos cuidados. Então, Guilherme, estamos lá para encerrar e eu queria que você, então,
fizesse esse encerramento também, enfim, dizendo alguma coisa aqui para nós. Bom, mais uma vez, professor, eu queria agradecer o convite. Confesso que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi não aceitar. Mas... Agora não tem jeito, agora você já está aí. Como eu falei também no início, eu enxerguei como muito mais desafiador do que pegar um caso complexo para conduzir na prática. Mas eu sou movido a isso, tá? Essas coisas que vão acontecendo, para eu ficar cada vez mais dinâmico. Essa é a minha primeira experiência de poder fazer esse bate-papo com o senhor, uma pessoa que até então achava intocável, né? Sabe tudo de tudo. Você vai falar que não. Não, claro que não. Eu sempre aprendo alguma coisa. Então, eu iniciei esse bate-papo uma pessoa, estou saindo outra. Eu consegui externar muita coisa que eu não tinha com quem externar. Sim. E aprendi muita coisa com o senhor, como sempre aprendo. Claro. Seja por uma simples mensagem de texto, por um áudio presencialmente nesse encontro, pelos livros que eu leio. Né? E é isso. Eu espero que isso sirva de alguma maneira um elemento básico para a conscientização, para uma autorreflexão, não só para o profissional médico, mas como para toda pessoa, né? Porque não só o médico, todo mundo exige uma pausa, uma autorreflexão, né? Para continuar seguindo. Né? Não está fácil hoje em dia, os valores estão muito distorcidos, então não é desafiador só para a medicina, é desafiador para todo mundo. Para todo mundo. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pelo convite e estou disposto a voltar. Então, tudo de bom para vocês.